Vamos fazer as preces iniciais. Vamos fazer o Guru Yoga. Tá todo mundo vendo aí, né? Duas vezes em tibetano, uma vez em português. Jisudewa Chenpe Podran Dudrin Sawe Lama Soa De São Jesu Temparimpo Cherangorangi Chepajinji Lote Sudewa Cempe Podran Dudrin Sawe Lama Soa Desam Jesu Temparipo Cherangorangi Chepajinjilo da coroa na minha cabeça, Palácio da Grande Bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente Lama Raiz. Ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Refúgio interno. Corpo, o centro da mandala vitoriosa, nosso próprio corpo. Fonte de todas as qualidades positivas sem exceção. É a vastidão dentro dos três canais e os 5 chakras. Tomo refúgio neste corpo de vacuidade. Fala. Todas as nuvens reunidas de sofrimento e miséria são totalmente dissipadas pelo vento de sabedoria, revelando a vastidão não elaborada, primordialmente pura do céu. Tomo refúgio neste corpo de luz. Mente. Do pavilhão das 5 luzes de sabedoria, raios das esferas não duais de luz emanam, eliminando as teias de escuridão da ignorância. Tomo refúgio neste corpo de grande bem-aventurança. Elo, tananã, elo. Estava sem conseguir entrar. Coisas da informática. É. Bem que conseguiu. Boa noite a todos e todas. Então, nós paramos aqui, né? Na página 179, né? Tava dando uma Né, olhadinha aqui, hein? né. Né? A gente tava dando uma olhadinha aqui antes da gente ver. Ele tá falando sobre a obstrução nasal, né?
é, assim, que muitas pessoas têm, que eles dizem assim, 3 quartos, eu acho, 3 quartos das pessoas têm problemas. Eu vou dar uma lidinha rápida aqui, depois até chegar mais ou menos, para a gente se voltar para até onde a gente parou, assim, para a gente voltar ao assunto. E depois, Ricardo, ou quem tiver, assim, vontade de ler, pode ficar à vontade. Eu vou dar só essa lidinha inicial aqui. Voltar um pouquinho ó, aqui atrás, né? Durante a nossa primeira reunião, não está nem aí nessa. Não tá nessa. Eu vou ler a página anterior, depois a gente começa daí de onde está. Durante a nossa primeira reunião, Dr. Nayak, o cirurgião de nariz de Stanford, me disse que a maior parte do trabalho de desbloqueio nasal que ele faz envolve transformar uma estrada de pista única em uma estrada de 2 pistas. Se uma pia estiver entupida, encontraremos uma maneira de limpá-la com segurança e rapidez. Às vezes usaremos o desentupidor para um pequeno entupimento. Se isso não funcionar, a gente chama o encanador. O nariz funciona da mesma maneira, como ele fala. Então, os sprays, enxágues e medicamentos para alergia ajudam a eliminar congestionamentos menores. Mas para obstruções crônicas mais graves, pode precisar de um cirurgião, né? Então, essa era uma analogia que eu ouvia muito. Então, caso eu ou qualquer outra pessoa desenvolva uma obstrução nasal crônica leve, a qualquer momento do futuro, NAIAC primeiro recomenda uma abordagem de desentupidor simples, na forma de um enxágue salino, que funciona bastante. Às vezes, com um spray de esteroide em baixa dose, um tratamento que custa quase nada e pode ser auto-administrado. Ele também prescreveu uma lavagem tópica enriquecida com esteroides em doses mais altas para pacientes no caminho da cirurgia nasal reconstrutiva e descobriu que 5 a 10% dos pacientes não sentem mais a necessidade de tratamento adicional depois da cirurgia, né? Se a obstrução se tornar infecções nasais, sinusais mais persistentes, NAIAC pode oferecer um balão ao paciente. Nesse procedimento, ele insere um pequeno balão nos seios nasais e o infla cuidadosamente. A sinuplastia com balão, como é comumente chamada, cria mais espaço. Aí já estamos aí, né, nessa página aí. Cria mais espaço para o muco e a infecção saírem e para o ar e o muco entrarem. Em um estudo de caso controle não publicado, NAIAC descobriu que 28 pacientes selecionados com sinusite que passaram pelo procedimento, 23 não precisaram de outro tratamento. Às vezes, as narinas são o problema, não são os seios nasais. Aí, Elo, narinas muito pequenas, ou que ficam congestionadas com muita facilidade durante a inspiração, podem inibir o fluxo livre de ar e contribuir para problemas respiratórios. Esse problema é tão comum que os pesquisadores têm um nome oficial para ele: colapso da válvula nasal. A medida oficial para esse problema é chamada de manobra de Cotley. Sei lá. Envolve colocar um dedo indicador ao lado de uma ou ambas as narinas e puxar a bochecha para fora, assim, né? Isso, assim. Puxar a bochecha para fora delicadamente, abrindo de leve as narinas. Se isso melhorar a respiração pelo nariz, há uma probabilidade de as narinas serem muito pequenas ou estreitas. Muitas pessoas com esse problema passam por uma cirurgia minimamente invasiva ou usam tiras adesivas ou cones dilatadores nasais. Se essas abordagens mais simples falharem, outras entram em cena. Cerca de 3 quartos, eu achei isso interessante, viu? 3 quartos, ou seja, olha, 75%, né? Dos humanos modernos têm um desvio de septo visível a olho nu, o que significa que o osso e a cartilagem que separam as vias aéreas direita e esquerda do nariz estão fora do centro. Junto com isso, 50% de nós tem cornetos com inflamação crônica. 50% é muita coisa também. O tecido erétil que reveste nossos seios nasais é inchado demais para respirarmos confortavelmente pelo nariz.
Ambos os problemas podem levar a dificuldades respiratórias crônicas e um risco maior de infecções. A cirurgia é altamente eficaz para endireitar ou reduzir as estruturas, mas Nayak alertou que precisa ser feita com cuidado e de modo tradicional. Afinal, o nariz é um órgão maravilhoso e belo, cujas estruturas funcionam como um sistema muito controlado. A maioria das cirurgias nasais é bem-sucedida, disse Minayak. Os pacientes acordam, tiram as talas e ataduras, não há mais congestionamento, não há mais dores de cabeça, não há mais respiração pela boca. Eles entram no caminho de uma nova vida, respirando melhor do que nunca. Mas nem todos. Se os cirurgiões perfurarem ou removerem muito tecido, especialmente os cornetos, o nariz não vai conseguir filtrar, umidificar, limpar ou até mesmo sentir o ar expirado. Oh, mas o negócio estava tão otimista, estava tão bom. Aí de repente ele faz, mas nem todos. Aí vem com tudo isso aí. Gente, é, limpar ou até mesmo sentir o ar expirado. Para esse pequeno e infeliz grupo de pacientes, cada respiração entra muito rapidamente. Uma condição é de onda chamada síndrome do nariz vazio. Gente, então acho que não é aconselhável essa cirurgia. Vamos lavar o nariz. Então, entrevistei várias pessoas com essa síndrome, procurando entender a situação. Conversei por meses com Peter, um técnico de laser que trabalhava numa indústria aeronáutica de Seattle. Ele agendou uma cirurgia na esperança de esclarecer algumas obstruções menores e, contra sua permissão, removeram 75% de seus cornetos em dois procedimentos. Dias depois do primeiro, ele sentiu uma sensação de asfixia. Não conseguia dormir. Os cirurgiões convenceram Peter de que não haviam retirado o suficiente e voltaram a operá-lo. A segunda cirurgia piorou muito as coisas. Anos depois, cada respiração de Peter provocava uma dor no cérebro, meu Deus, como se fosse causada por uma bomba de ar. Os médicos disseram a Peter que nada estava errado. Eles prescreveram antidepressivos e sugeriram exercícios regulares. Gente do céu. Em determinado momento, Peter cogitou suicídio. Vamos lá? Tem aí voluntário para ler? Não? Posso ler. Então vamos. Você está me ouvindo? Sim. Viajei milhares de quilômetros para encontrar outras pessoas com síndrome do nariz vazio, em busca de algum contexto sobre essa confusa e cruel condição. Descobri que a história de Peter não era um caso isolado. Havia milhares de pessoas por todo o mundo com realidades ainda piores. Elas também tinham vidas felizes e bem-sucedidas. Eram estudantes, executivos, mães com sinusite crônica que estavam cansadas de tomar antibióticos. Tiveram o nariz examinado e foram levados para a cirurgia. Ao acordarem, boa parte de suas estruturas nasais havia sido removida, às vezes sem permissão. A cada respiração, se sentiam mais sem ar e ansiosos, e suas vias respiratórias estavam doloridas e secas. Ai, meu Deus, foi o que eu Muito, fiz. muitos foram assegurados de que qualquer desconforto melhoraria com o tempo, com frequência piorava. Centenas de pessoas com síndrome do nariz vazio contaram a mesma história. Reclamaram que sentiam estar se afogando no ar, Ps, que passavam noites sem dormir e tinham sintomas de depressão. Quanto mais respiravam, mais se sentiam sem ar. Seus médicos, familiares e amigos não conseguiam entender. Ter acesso a mais ar, mais depressa, só poderia ser uma vantagem, não? Mas sabemos agora que é o oposto. 5% dos pacientes de NAIAC nos últimos 6 anos, quase 200 pessoas de 25 estados e 7 países, foram a Stanford para entender se e como a síndrome do nariz vazio os afeta e quais procedimentos poderiam ajudá-los a respirar normalmente de novo.
Se passarem em um rigoroso teste de triagem, NAIAC abrirá o nariz deles e devolverá os tecidos moles e as cartilagens que foram retirados. Uma pesquisa mostra que até 20% dos pacientes que tiveram os cornetos inferiores retirados correm o risco de sofrer algum grau de síndrome de nariz vazio, embora a NAIAC acredite que esses números estejam altos demais. O número de pacientes que se queixam de dificuldades respiratórias após procedimentos menores é certamente muito menor. No entanto, mesmo que representem 1%, as narinas vazias me assustaram o suficiente para explorar outras opções antes de entrar na faca para consertar minha obstrução na respiração. Certeza. Então, com certeza. Então, fui um pouco mais fundo e desci um pouco mais, até a boca. Apneia do sono e ronco, asma e TDAH. Tudo isso está ligado à obstrução na boca. Não há profissionais que passem mais tempo olhando para a boca do que os dentistas. Conversei com meia dúzia de especialistas em procedimentos para remover obstáculos. Aqui está o que eles me disseram. Se você for ao espelho, abrir a boca e olhar para a parte de trás da garganta, verá uma borla carnuda pendurada em forma de morcego nos tecidos moles. Eu fiz isso. É? Eu fiz quando eu estava lendo. Essa é a úvula. Úvula. Nas bocas menos suscetíveis à obstrução das vias aéreas, a úvula aparecerá alta e claramente visível de cima para baixo. Quanto mais profunda a úvula parece ficar na garganta, maior o risco de obstrução das vias aéreas. Nas bocas mais suscetíveis, a úvula pode não ser visível. Esse sistema de medição é chamado de escala de Friedman de posição da língua, e é usado para estimar rapidamente a capacidade respiratória. Em seguida, vem a língua. Se a língua se sobrepõe aos molares ou apresenta recortes de dentes escalonados nas laterais, poderá entupir a garganta quando você se deitar para dormir. Mais abaixo está o pescoço. Pescoços mais grossos fecham as vias aéreas. Homens com circunferência do pescoço superior a 43 centímetros e mulheres com pescoço superior a 40 centímetros correm um risco significativamente maior de obstrução das vias aéreas. Ixi. Quanto mais peso você ganha, maior o risco de sofrer de ronco e apneia do sono, embora o índice de massa corporal seja apenas um dos muitos fatores. Os praticantes de musculação frequentemente lidam com a apneia do sono e problemas respiratórios crônicos. Em vez de camadas Gente. de gordura, não, mas deve ser aqueles fortões. Ah, sim. Tenha calma, Que, né, você? Em vez de camadas já de me gordura, preocupo. eles têm músculos obstruindo as vias aéreas. Muitos corredores de longa distância e até bebês sofrem também. Oh, tadinho. Isso É. ocorre porque o bloqueio não começa com o pescoço, a úvula ou a língua. Começa com o tamanho da boca, que é variável. 90% da obstrução das vias aéreas ocorre ao redor da língua, do palato mole e dos tecidos ao redor da boca. Quanto menor a boca, maiores são os riscos de a língua, a úvula e os outros tecidos obstruírem o fluxo de ar. Existem várias maneiras de melhorar a questão das obstruções das vias aéreas. O Dr. Michael Gelb é um renomado dentista de Nova York, especializado no tratamento de ronco, apneia do sono, ansiedade e outros problemas relacionados à respiração. Eu vejo uma mesma paciente todos os dias, contou-me quando visitei em sua clínica na Madison Avenue, em Nova York. Muitos dos pacientes de Gelb não se encaixam nos moldes tradicionais. Eles têm cerca de 30 anos e são bem-sucedidos. Não tiveram problemas de saúde na infância, mas experimentaram fadiga, problemas intestinais e dores de cabeça nos últimos 2 anos. Seus ouvidos doem quando mastigam.
Os médicos os diagnosticaram e prescreveram antidepressivos, mas os medicamentos não funcionam. Então, eles tentam uma máscara de pressão positiva contínua, CPAP, CPAP que eles chamam, né? na CPAPs. sigla em inglês, nas vias aéreas, que força rajadas de ar pelas vias aéreas obstruídas até os pulmões. Os CPAPs são um salva-vidas para quem sofre de apneia do sono moderada a grave. Esses dispositivos já ajudaram milhões de pessoas a finalmente ter uma boa noite de sono. Mas Gelb me explicou que seus pacientes têm dificuldades em usá-los. Além disso, muitos não têm a apneia do sono diagnosticada. Os dados dos estudos do sono mostram que eles respiram bem durante o sono. No entanto, essas pessoas ficam cada vez mais cansadas, esquecidas e doentes. Essas pessoas podem não registrar um problema de apneia do sono, mas todas tiveram um problema respiratório sério. Quando as recebo, é como se lidasse com mortos-vivos, disse Gelb. Ixi. Gelb e seus colegas, às vezes, removem amígdalas e adenoides. Isso pode ser especialmente eficaz para crianças. Ficou comprovado que 50% das crianças com TDAH não apresentam mais sintomas após remover as adenoides e as amígdalas. Olha, Mas esses efeitos também podem ser passageiros. Anos depois de remover as amígdalas, as crianças podem desenvolver obstruções nas vias aéreas e sofrer com todos os problemas que isso acarreta. Isso ocorre porque a remoção da adenoide barra amígdala, o o CPAP. CPAP e os outros procedimentos não fornecem uma solução satisfatória a longo prazo. Nenhum deles lida com o problema principal, a boca pequena demais para o rosto. E vai rasgar a boca? Ele também oferece tratamentos para corrigir a postura da cabeça e do pescoço, usando vários aparelhos para forçar a mandíbula a se afastar das vias aéreas. A maioria funciona. Ele me mostrou uma série de pacientes que pareceram praticamente renascer após o tratamento. Mas eu não era um morto-vivo. Ainda não, pelo menos. A obstrução das minhas vias aéreas era muito suave, muito mais suave. Para mim e para a maioria da população, o melhor remédio é preventivo. De acordo com o Dr. Gelb, isso envolve reverter a entropia nas vias aéreas para evitar a apneia do sono, ansiedade e todos os problemas respiratórios crônicos à medida que envelhecemos. Envolve expandir a boca muito pequena. Os primeiros aparelhos ortodônticos não tinham o objetivo de endireitar os dentes, mas de ampliar a boca e abrir as vias aéreas. Em Olha. meados do século XIX, várias crianças nasciam com fendas palatinas e arcadas estreitas em formas de V. Suas bocas eram tão pequenas que elas tinham dificuldade para comer, falar e respirar. Ah, agora, Não, só abrindo parêntese, Isadora, minha filha, gente, minha filha do meio, ela nasceu de 6 meses, né? 29 semanas. E ela, quando foi crescendo, ela tinha o céu da boca, era bem fundo, sabe? Então, ah, quando ela foi botar aparelho pela primeira vez, o aparelho tinha um negócio que era para fazer assim, ó, pra, tinha uma coisa que ficava no céu da boca para ir abrindo. Era como se fosse uma. Quando você vai assim, aperta, puxando um negócio para abrir, né? Botava uma coisinha num parafusinho que tinha lá dentro, numa coisinha, e fazia assim, tá entendendo? Para ir abrindo, para poder abrir a arcada. Ela tinha a arcada bem funda que você via escuro lá em cima, aqui. e aí, Engraçado, e ela, hein? aí aqui desceu, sabe da boca? Aí ficou, normalizou, ficou bem. Mas ela usou muitos anos. Antes dela começar com o aparelho mesmo, em si, ela usou esse negócio porque o céu da boca dela era escuro, você não via o final, de tão assim que era. E depois ela usou o aparelho por um bom tempo, assim, mas essa questão da abertura, eles diziam que era para abrir a arcada dental dela.
E Isadora teve isso e demorou, ficou muitos anos. Até hoje ela tem, né? Que ela ficou assim um pouco, ela tem que fazer a coisa na mandíbula, não sei o quê. Mas nunca tem problema respiratório. A única que nunca teve, né? Porque Caio sempre teve, Lara, mas ela não, Isadora nunca teve, engraçado. E teve Talvez porque essa. usou o aparelho. Hã? Talvez porque usou o aparelho. É. E foi identificado logo cedo, né? Que a parte de cima dela, dos dentes de cima, era bem estreitinha, assim. Então, o céu na boca não era aquela coisa assim, era fundo. É, Interessante isso aí. interessante. Norman Kingsley, dentista e escultor, queria ajudá-los. Assim, em 1859, ele construiu um dispositivo que forçou a mandíbula para frente, criando espaço na parte posterior da boca para abrir a garganta. Funcionou bem o suficiente. Na década de 1900, um cirurgião francês chamado Pierre Robin estava projetando a própria engenhoca. Robin a chamou de monobloco e era um aparelho de plástico com um parafuso que forçava o palato superior a crescer para fora. Em apenas algumas semanas, a boca dos pacientes cresceu e a respiração deles foi significativamente melhorada. O monobloco iniciou uma onda de outros dispositivos de expansão da boca que seriam usados para outro fim, endireitar os dentes tortos. Afinal, os dentes crescerão naturalmente retos se tiverem espaço suficiente. Os dispositivos de expansão deram à boca a largura pretendida, oferecendo um campo maior para os dentes. A expansão continuaria sendo uma prática padrão nos 20 anos seguintes e continuaria sendo usada em toda a Europa por décadas. Mas o processo de expansão da boca exigia perícia e manutenção, e os resultados variavam dependendo da habilidade do dentista. Também não ajudava o fato de que esses dispositivos eram terríveis e difíceis de usar. Poucos dentistas conseguiam descobrir como mover a mandíbula para frente, o que ajudaria os pacientes com mordida cruzada, o problema mais comum na boca. Assim, começaram a procurar maneiras de mover a parte superior da boca para trás. Na década de 1940, tornou-se prática padrão para os dentistas extrair os dentes e depois guiar os dentes superiores restantes com capacetes, aparelhos e outros dispositivos ortodônticos. Menos dentes eram mais fáceis de manusear e ofereciam resultados mais consistentes. Na década de 1950, as extrações dentárias, duas, quatro e até seis por vez, e a ortodontia retrátil eram rotineiras nos Estados Unidos. Hello, rapidinho. É, obrigada, né, por sua leitura maravilhosa. Agora eu quero saber se Ricardo quer ler agora. É porque Ricardo, desde o início, não entendeu que você está amando quando ele lê. Aí ficou calado. Não, Eu posso também, sim, gente. eu também estou amando a Posso sua sim. leitura, Elo. Só Estou que Não, eu mas eu amando. tava. gostei da leitura de Ricardo. Qual é qual é o parágrafo que nós estamos aqui? Peraí. Só para eu Aqui, achar aqui no havia meu. um problema, né? Já é Havia os dessa. primeiros aparelhos ortodônticos, depois a Robin a chamou de monobloco, papapá, na Não, década de não, 40. cadê? Não, já avancei? Não, peraí. Para mim e para a maioria da população, o melhor remédio preventivo, de acordo com o Dr. Jabe. Isso daqui? Você está na página 186, É que eu estou no Kindle aqui, eu não sei no nem te Kindle. responder. Peraí. Estou na página. Ô, gente, como é que eu sei? É 187 agora. É, 187. Havia um problema, começa assim. Havia um Havia um problema problema. evidente nessa abordagem. É, o começo do parágrafo havia um problema. Pronto, é isso aí. Havia um Deixa problema eu ver se eu evidente. acho aqui, peraí. Havia um problema, achei. Pronto. Havia um problema Então, evidente nessa abordagem. havia um problema evidente nessa abordagem,
remover os dentes e empurrar os restantes para trás apenas tornava a boca muito pequena. E realmente é isso, né? Realmente é Uhum. isso. É. Você pega os aparelhos como eram feitos antigamente, arrancar. Isso conversei com a minha mulher outro dia, porque isso aconteceu com ela. Então arrancava os dentes de trás, né? Arrancava os dentes de trás, É, tinha isso de punha extrair o dente, né? aparelho, e punha o aparelho para acertar os demais. E aí o que que acontecia? Menos Você dente, né? menos dente, você reduzia a arcada dentária, né? É. Entendeu? E aí, a boca muito pequena. Uma boca menor pode ser fácil para os dentistas cuidarem, mas também oferece menos espaço para respirar. Isso era uma prática, né? Acabou isso, graças a Deus, né? Eu Mas não isso era uma vejo mais. prática. Todo mundo que É, botava aparelho tinha que extrair dente para poder ajeitar, né? Eu me é, lembro disso. eu não vejo mais, mas era isso. É. Uhum. Uma Tá. boca menor pode ser fácil para os dentistas cuidarem, mas também oferece menos espaço para respirar. E eu tenho todos os meus dentes do fundo, né? Hum. E teve um que eu quase perdi porque começou a crescer a gengiva por sobre ele. Ah, sim. E aí o médico, o dentista, teve que fazer um trabalho de puxar a gengiva para trás do dente. Foi um trabalho hercúleo que ele fez, mas que deu resultado. Eu estou com todos eles aqui, né? Que bom. É. Alguns meses ou anos depois de terem a boca comprimida com aparelho e acessórios para a cabeça, alguns pacientes se queixavam de dificuldades respiratórias, como o ronco, a apneia do sono, febre do feno e asma. Quando mordiam, notavam um som de clique na parte de trás da mandíbula, ao longo da articulação temporomandibular. Alguns começaram a ficar diferentes, o rosto mais longo, mais plano e menos definido. É a chata, né? Se achata o É, nosso rosto, né? gente. Esses pacientes podem ter representado apenas uma pequena porcentagem, mas um número suficiente mostrou os mesmos problemas respiratórios, de mastigação e de crescimento facial descendente, analisados no fim da década de 50 pelo Dr. John Mill, um ex-piloto de biplano, motorista semiprofissional de Fórmula 1, cirurgião e dentista britânico. Mill começou a medir o rosto e a boca dos pacientes jovens que se submeteram a extrações e os comparou com pacientes que receberam tratamento de expansão. Irmãos eram comparados com irmãos até pares de gêmeos idênticos. Repetidas vezes, as crianças que tinham os dentes removidos e se submetiam à ortodontia retrátil sofriam com o mesmo crescimento atrofiado da boca e da face. À medida que cresciam e o resto do seu corpo e da cabeça se desenvolviam, a boca era forçada a permanecer no mesmo tamanho. Essa incompatibilidade criou um problema no centro do rosto. Os olhos desciam, as bochechas inchavam e o queixo se retraía. Gente. Quanto mais dentes eram extraídos dos pacientes, mais eles usavam aparelho e outros dispositivos, e maior era a obstrução de suas vias aéreas. Mill chamou o padrão de uma infeliz sequela comum do tratamento ortodôntico fixo. Em uma reviravolta estranha, Mill descobriu que os dispositivos inventados para reparar dentes tortos causados por bocas muito pequenas estavam tornando as bocas ainda menores. Como consequência, os pacientes respiravam pior. Mill não estava sozinho. Vários outros dentistas chegaram à mesma conclusão e publicaram artigos científicos sobre o assunto. Mill conduzia os próprios estudos, fazendo centenas de medições e tirando fotos de antes e depois de seus pacientes. Ele até conduziu análises bioquímicas da estrutura celular dos lábios. Tudo para provar que a combinação de extrações de ortodontia retrátil dificultava o crescimento facial e a respiração. Mill atuaria como presidente do ramo dos condados do Sud British Dental Association e usaria sua influência para pedir aos administradores que realizassem uma investigação completa. Ninguém fez nada. Ninguém Hum. realmente se importava. Mill se tornaria um dos homens que mais dividiria opiniões na odontologia britânica, ridicularizado como um charlatão, golpista e vendedor de óleo de cobra. Ele foi processado várias vezes para parar de praticar seu trabalho de expansão e acabaria perdendo a licença. Quando Mill se aproximou da 10ª década de vida, tudo levava a crer
que ele seguiria a mesma trajetória de Stout, Price e tantos outros pulmonautas, morrer na obscuridade, enterrado com sua pesquisa. Mas algo curioso aconteceu nos últimos anos. Centenas de ortodontistas e dentistas apoiaram a opinião de Mill, dizendo que sim, a ortodontia tradicional estava piorando a respiração em metade dos pacientes. O endosso mais forte veio em abril de 2018, quando a Stanford University Press publicou uma monografia de 216 páginas do famoso biólogo evolucionista Paul R. Ehrlich Ehrlich. e da doutora Sandra Kahn, ortodontista, detalhando centenas de referências científicas que apoiavam a pesquisa de Mill. Em pouco tempo, as teorias mais estranhas de Mill começaram a se tornar populares. É duro, né? Em 10 anos, ninguém estará usando ortodontia tradicional, disse Gelb. Vamos olhar o que fizemos e ficar horrorizados. Era o que Mill vinha dizendo no último meio século. A rebelião dentro da ortodontia acabou levando à formação de uma organização profissional chamada Academia de Terapia Miofuncional Orofacial. Soube que esse grupo está muito interessado em resolver o problema de bocas de tamanho menor do que culpar aqueles que contribuíram para isso. O grupo argumenta que existem muitas variáveis e muitos culpados. Assim como eu, Mill e os outros descobriram que as ferramentas necessárias para remover a obstrução das vias aéreas e para restaurar a função de uma boca muito pequena foram criadas há muito tempo por cientistas observadores, cuja pesquisa foi aceita como a padrão, e então, por um motivo ou outro, esquecidas. Visitei John Mill 2 semanas depois da minha expedição em Paris. Cheguei a uma estação de trem vazia em East Sussex. Em 1 hora e 1 hora depois estava no banco do passageiro de uma minivan Renault. E eu estava ao volante, dirigindo 2 vezes acima do limite de velocidade por uma estrada rural, ladeada por árvores do elegante bairro de Broad Oak, cerca de 90 minutos a leste de Londres. Eu sofri resistência o tempo todo, disse ele, raspando a porta do lado do passageiro contra a vegetação de um bosque enquanto passávamos pela estrada de mão única. Mas a ciência é clara, os fatos são claros, as evidências estão em toda parte. Realmente não há como eles continuarem impedindo-a. Era uma tarde de domingo e os únicos planos de Mill eram se encontrar comigo e receber seus filhos para o chá. Mas ele usava um terno com uma camisa branca e uma gravata de sua escola preparatória, que ele frequentara há 75 anos antes. Nós viramos em uma entrada de cascalho e passamos por uma pequena ponte, depois estacionamos à sombra de uma torre de pedra. Ouvi dizer que Mill morava em um castelo e esperava ver algo parecido com um concreto pintado e revestimento de vinil. Mas os detalhes de seu lar me pareceram surpreendentemente reais, desde o telhado coberto de musgo até o fosso de águas negras. Mill desligou o motor, pegou sua bengala e me levou por corredores escuros até uma cozinha de armários de madeira preta e panelas de cobre. Por várias horas ficamos sentados ao lado de uma lareira barulhenta, onde ouvi Mill contar como construiu aquele castelo, fazendo grande parte do trabalho sozinho ao longo de uma década, quando ele já tinha mais de 70 anos. Eu também ouvi sobre os vários dispositivos de Mill para expandir bocas. Sua invenção mais renomada foi o BioBlock, uma versão modificada do monobloco de Pierre Robin. Mill o usou em centenas de pacientes e muitos ortodontistas ainda o usam. Um estudo realizado em 2006 com 50 crianças mostrou que o BioBlock expandia as vias aéreas até 30% ao longo de 6 meses. Fui lá porque estava interessado em expandir minha boca pequena e abrir minhas vias aéreas muito pequenas. Mas Mill me explicou que seu dispositivo funciona melhor em crianças de 5 a 9 anos, cujos ossos e rosto ainda estão em desenvolvimento e são facilmente moldáveis. Não era para mim. O filho de Mill, Mike, que também é dentista, entrou na conversa. Mike estava bronzeado, era alto e magro, com penetrantes olhos castanhos,
e usavam jeans com suéter justo. Ele explicou que o primeiro passo para melhorar a obstrução das vias aéreas não era a ortodontia, mas envolvia a manutenção da postura oral correta. Qualquer um poderia fazer isso e era grátis. Significava apenas manter os lábios juntos, os dentes se tocando levemente, com a língua no céu da boca. Mantenha a cabeça perpendicular ao corpo e não torça o pescoço. Quando sentado em pé ou em pé, a coluna deve formar um J perfeitamente reto até atingir a parte inferior das costas, onde naturalmente se curva para fora. Enquanto mantemos essa postura, devemos sempre respirar lentamente pelo nariz até o abdômen. Nossos corpos e vias aéreas são projetados para funcionar melhor nessa postura, concordaram os 2000. Vejam qualquer estátua grega, um desenho de Leonardo da Vinci ou um retrato antigo. Todos compartilham a forma em J. Mas se olharmos em torno dos espaços públicos hoje, é óbvio que a maioria das pessoas tem ombros curvados para frente, pescoço estendido para fora e uma coluna vertebral em forma de S. Nós nos tornamos um bando de idiotas, disse Mike. Ele então, é boa, né? Ele então assumiu essa posição de idiota, fez algumas respirações curtas, inchadas e de boca aberta, e olhou em volta, mudo. E isso está nos matando. Menino, olha, veja bem, viu, gente? A gente já chegou na ortodontia, É, né? A questão respiratória, e agora parece que está indo para a postura também, né? postura, a importância da É, a postura. importância da postura. É bem É. interessante, viu? E aí, pessoal, José, Nicolina, Leocilda, Sandra, alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Então, eu só fico cada vez mais surpresa, É, também. Tá surpreendente isso. não É, é? vai dando Assustador, né? vontade de conhecer mais, né? Ler mais. É, é O incrível. Eu livro fico é olhando incrível. o relógio aqui. Eu digo, oh, meu Deus, no instante passa com tanta informação É, interessante, é, não é? é impressionante, né? Muita, muito, muito. É, para mim, para mim, esse estudo de hoje está sendo bastante interessante. Ah, Eu fiz uma extração de amígdala, eu sim. tive que tirar 80% da amígdala recentemente, e eu estou Recente, é? sofrendo, recente, Hum, eu tive um tumor na amígdala, sim. tive que tirar. Aí eu estou sofrendo com apneia do sono, tem 3 noites aí que eu parei de respirar e acordei assim, assustado, né? Vixe, Então foi muito interessante essa parte aí. Como eu estou praticamente eu já vim acompanhando as gravações, mas sim. minha primeira participação online foi hoje. Eu Uhum. queria saber se vocês têm aí o livro em PDF, até eu comprar um para mim Tem o PDF. Você tá no grupo, José? no grupo. Tá Respire. tá no grupo Respire? Tô. O PDF tá lá. Ah, tá lá? Tá, Ah, alguém então tá, postou esse PDF lá mais lá para trás, você pode dar uma olhada que tá lá, tá joia. Muito viu? obrigado. Nada. Mas participe. Começou É, hoje a participar, não é? eu comecei hoje, mas assim, online, né? Sim, Porque eu tava em tratamento, sim, entendeu? certo. Fiz quimioterapia, radioterapia, agora tô mais tranquilo. Estou Sim, só fazendo os exames de imagem, está dando tudo negativo, graças a Deus. graças a Deus. Mas está sendo muito útil para mim, porque eu tenho rinite alérgica. Aham. E muito interessante aí o posicionamento dos médicos, né? Com É, relação a isso. é muito Então, eu interessante agradeço isso. aí, muito obrigado pelo estudo. Oh, é nosso, né? E aí, venha sempre com que você puder, viu? E fique tranquilo, se tranquilize internamente, que tudo isso ajuda a gente a respirar melhor, a gente se ficar uma postura melhor, né?
Respirando, como ele mesmo diz, né? Respire lentamente, fique atento à sua respiração. E as coisas a gente vai se ajudando também, né? Mas que bom que você conseguiu participar hoje e venha sempre que for possível, viu? Então vamos seguir, né? Que a gente está faltando 8 minutos, dá tempo da gente ler ainda um pouquinho. É mais Vamos um lá. pouquinho, né? Aham, vamos ler mais um pouquinho. É, muitos de nós adotamos essa postura de S não por preguiça, mas porque nossa língua não se encaixa corretamente em nossa boca muito pequena. Sem ter mais para onde ir, a língua se retrai em direção à garganta, causando uma leve asfixia. À noite, engasgamo-nos e tossimos, tentando empurrar o ar para dentro e para fora dessa via aérea obstruída. Isso, claro, é a apneia do sono, e um quarto dos americanos sofre com isso. Durante o dia, tentamos inconscientemente abrir nossas vias aéreas obstruídas, inclinando os ombros, esticando o pescoço para frente e inclinando a cabeça para cima. Pense em alguém que está inconsciente e prestes a receber reanimação cardiopulmonar, RCP, disse Mike. A primeira coisa que o médico faz é inclinar a cabeça para trás a fim de abrir a garganta. Adotamos essa postura de RCP o tempo todo. Nosso corpo odeia essa posição. O peso da cabeça inclinada estressa os músculos das costas, deixando-as doloridas. A torção no pescoço aumenta a pressão no tronco cerebral, desencadeando dores de cabeça e outros problemas neurológicos. O ângulo inclinado do nosso rosto estica a pele para os olhos. Afinal, o lábio superior puxa a carne para o osso nasal. Como parecer um idiota não é um termo lá muito científico, Mike chama essa postura de distrofia craniana. Ele afirma que afeta cerca de 50% da população moderna, incluindo o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Tipo, a gente precisa olhar umas fotos do Mark Zuckerberg para ver. É, Em janeiro de distrofia. 2018, Mike publicou um vídeo no YouTube no qual alertava Zuckerberg de que ele morreria 10 anos mais cedo se não corrigisse sua postura de distrofia craniana. A mensagem foi visualizada mais de 9.000 vezes até ser excluída. Junto com a manutenção da postura oral correta, Mike recomendou uma série de exercícios de empurrar a língua, que, segundo ele, podem nos treinar para sair da pose da morte e facilitar a respiração. A língua é um músculo poderoso. Se sua força é direcionada para os dentes, ela pode desalinhá-los. Se estiver direcionada para o céu da boca, Mike acreditava que isso poderia ajudar a expandir o palato superior e abrir as vias aéreas. É o que eu estou fazendo. É. É. O exercício que as hordas de fãs de Mike nas redes sociais chamam de mewing foi adotado popularmente como uma nova mania de saúde. Depois de alguns meses, os seguidores de Mew alegaram que suas bocas foram expandidas, os maxilares ficaram mais definidos, os sintomas da apneia do sono diminuíram e a respiração ficou mais fácil. O vídeo instrutivo de Mike foi visto 1 milhão de vezes. A gente pode parar aqui, né? Ou dar mais 5 minutos. Vamos terminar essa página, né? Pode Bora. dar mais 5 minutinhos, ainda dá tempo da gente ver alguma coisinha a mais, Tá né? bom. Vamos, tá? Bora. É Bora. difícil explicar o mewing sem vê-lo, mas o essencial é empurrar a parte de trás da língua contra o céu da boca e mover o restante da língua para frente, com uma onda, até que a ponta bata logo atrás dos dentes da frente. Eu tentei algumas vezes. Parecia estranho, como se eu estivesse segurando o vômito. Mike demonstrou isso para mim. Ele também parecia estar segurando o vômito. Foi assim, mexendo a língua com outro homem adulto em um castelo, com poeira de ossos humanos ainda em minhas botas, que eu percebi que a busca para descobrir a arte perdida da respiração seria um desastre. Uhum. Mas segui em frente, passando pelos corredores de arcos até a noite sem lua, pensando em como aproveitaria muito mais essa prática se entendesse por que ela funcionava. Foi assim que eu fui parar em uma cadeira de dentista a alguns quarteirões do Grand Central Terminal. O Dr. Theodore Belfort
Estava debruçado sobre mim, vestindo uma camisa de mangas curtas, calça cinza e sapato social, com a careca brilhando sob a luz durante o exame. Ele limpava um molde de uma arcada na pia e explicava que a evolução humana não se baseia mais na sobrevivência dos mais aptos. Uma repetição do que eu tinha ouvido Mariana Evans dizer. Ele também comentou que minha boca era desestruturada por causa disso. Belfort era outro dentista com grandes ideias a respeito de como os humanos perdiam a capacidade de respirar. E assim como Mill e Gelb, tinha grandes ideias a respeito de como consertar isso. Fique parado, pediu ele com um forte sotaque do Bronx, enquanto levava as mãos à minha boca. Arcada estreita, obstrução mandíbula retraída. Você tem tudo, bem típico. Nos anos 1960, depois de se formar na New York University, no curso de odontologia, Belfort foi para o Vietnã trabalhar como único dentista e cirurgião odontologista para 4.000 soldados na 150ª, 69ª Infantaria. Ele não se distraía e conseguiu improvisar, inventar e criar soluções para o que costumavam ser problemas desastrosos. Eu aprendi a consertar rostos, comentou ele, rindo. Ele voltou para Nova York e recebeu uma oferta para trabalhar com artistas performáticos. Aqueles cantores, atores e modelos precisavam de dentes retos, mas não podiam ser vistos com aparelhos de correção. Um colega mostrou a ele um dispositivo parecido com um monobloco. Depois de alguns meses usando o aparelho, cantores de ópera começaram a atingir notas mais altas e pessoas que roncavam alto passaram a dormir melhor pela primeira vez em anos. Todo mundo passou a ter dentes mais retos e dizia respirar melhor. Alguns, na faixa dos 50 e 60 anos, notavam os ossos da boca e da face crescendo, mais pronunciados e longos enquanto usavam os aparelhos. Os resultados surpreenderam Belfort. Como todo mundo, ele tinha aprendido que a massa óssea, assim como o tamanho do pulmão, só diminuía depois dos 30 anos. As mulheres sofrem muito mais perda óssea Mas do que os homens, a menopausa. principalmente depois da menopausa. Quando uma mulher chega aos 60 anos, ela já perdeu mais de um terço de sua massa óssea. E ao chegar aos 80, terá a mesma massa óssea que tinha aos 15. Link. Comer bem e fazer exercícios físicos pode ajudar a diminuir a perda, mas nada pode impedi-la. Isso fica mais aparente em nosso rosto. Pele flácida, olhos fundos e com faces mais Fácil. caídas. Tudo é resultado do osso desaparecendo e de a carne não ter para onde ir, só para baixo. Conforme o osso se afunda mais no crânio, os tecidos macios no fundo da garganta têm menos onde se segurar, e por isso podem cair também, o que pode levar à obstrução das vias aéreas. Gente, vamos parar por aqui, viu? E também tá chegando num ponto aí, né? A mulherada tá até ficando assim, né? Vamos parar por Boa. aí. É. Agora, me deu uma dúvida. Será que não são os hormônios? Eu acho que tem várias coisas aí, né? São várias, são um conjunto de coisas, Um né, conjunto de coisa, né? Ricardo? É. É um conjunto de coisas que vai derrubando a gente, mas não tem nada não. A gente segue. Então, Mas, gente, oi, quem? é a Quem ia Léo. falar? A Oi, Léo, Léo. Oi, Léo. penso sempre que Ah, ficar idoso, uma palavra velho é muito estranha, né? aham. Eu gosto no espanhol que diz que é adulto maior, né? Eu acho Ah, é? Sabia É o não. maior, é o maior. Adulto maior, adulto gostei. maior, eu acho maravilhoso, né? É É. assim, eu creio, eu tenho uma ideia assim, né, com esse tema que o osso vai desgastando, Hum. osteopenia, osteoporose, etc., É, né? não, a É, osteopenia é antes da músculo, né? osteoporose. Não, Ah, é uma não, das. não, é osso, é osso. É osso. Aí eu penso assim, ó, feliz de quem chega nessa fase. Eu brinco que meu sonho de consumo é envelhecer, porque só não envelhece quem morreu jovem. É,
É isso, toda idade é boa. Eu acho que toda, Isso, né? Toda idade é isso. boa. A Não, gente, mas essa coisa de encolhendo é bem séria, assim, que a gente vai sentindo isso, né? Eu é, tenho mais de 60, então começa a sentir, assim, as mudanças, assim. Mas aí eu tô na boa, né? Sou adulto maior agora. é isso mesmo, Lucilda. É isso aí. Mas Essas super, perdas a gente tem, né? A mulher na sim. menopausa mesmo tem muitas perdas, assim. E a gente, quer dizer, tem casos e casos, né? De fazer reposição Mas hormonal. o masculino também tem, ó, tem andropausa, não é Tem só É, mulher. andropausa, né? é. Não é só mulher, mas assim, é, a mulher, eu acho que tem mais. Porque essa andropausa do homem é uma coisa muito difusa, assim, porque a gente tem uma menstruação que acaba, né? É. O homem E também tem algumas coisas que acabam. é alguma coisa. Olha, Leocilda hoje quer falar, você não Boa, se boa. conforma, né, Leocilda? Mandou bem. Eu tô brincando que eu tô gostando muito do grupo de estudo e tem várias ideias, assim, pensando, né, como a odontologia, por exemplo, no Brasil ainda está trabalhando, Aham, como há 40 anos atrás as questões odontológicas eram tratadas, né? Muitas sim, coisas pensando. Mas temos que rir, né? Porque senão. com certeza. Isso é imprescindível. Trumpa, Então, Ricochet, diz, a louca sabedoria, rir de si mesmo. É, Shogun Trungpa, né? É, Ele é ele mesmo. maravilhoso Um também. grande É, mestre. grande mestre. Então, gente, vamos ficar por aqui. Vamos fazer agora somente a dedicação, tá bom? E na semana que gratidão. vem, todos aqui. Então, vamos lá. Dedicação. Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Os três portas, corpo, fala e mente, três reinos, desejo, forma, não forma, três venenos, ódio, apego, ignorância, três corpos ou dimensões, Dharmakaya, Sambhogakaya, ou Nirmanakaya. Dedicação final. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios, possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Boa noite, pessoal.